E o nosso próximo palestrante, né, é um palestrante, Dr. Tiago, que esteve ontem com a gente, e foi uma palestra maravilhosa, de muitos elogios, de muitos agradecimentos, né? E vai falar agora sobre a questão de manejo de comportamento, uma grande dificuldade, né, que os pais, que os profissionais têm, né, de como manejar, né, o comportamento da criança. A gente sabe que, por conta das questões sensoriais, eles entram em crise, às vezes a gente confunde muito crise com birra, né, e aí, às vezes, não sabe muito como manejar, e o que era para ajudar a criança a se acalmar, a gente piora, a gente reforça aquele comportamento inadequado, né? E aí o Tiago vem, né, mais uma vez com a gente. Obrigada, Tiago, mais uma vez, né? E eu tenho certeza que vai ser sucesso de novo agora à tarde. Obrigada, Tiago. Só passando rapidinho para quem não esteve ontem, doutor Tiago Lopes, doutor em psicologia, já soma mais de 10 anos de experiência internacional em intervenção precoce, fundador e diretor do Instituto Farol, e seu canal no YouTube é atualmente um dos maiores com focos em autismo, alcançando diariamente milhares de pessoas no mundo inteiro. Doutor Tiago, é um prazer enorme tê-lo novamente aqui com a gente. Maravilha, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado por me acolher aqui mais uma vez para mais uma conversa. Num ambiente bem home office, no fundo, né? Bem pandemia. Mas vou aproveitar para falar para vocês um pouquinho sobre gestão de comportamentos inapropriados. Um desafião, que eu tenho 45 minutos para falar disso. É um tema bastante complexo, então eu não vou ficar trazendo muito daquela coisa introdutória, eu quero ser uma coisa mais prática, e direto realmente para uma coisa mais prática que eu possa mostrar 4 etapas para a gestão de comportamentos inapropriados, mostrar alguns vídeos, discutir esses vídeos com vocês, para que seja realmente de alguma forma produtivo para o pessoal que está por aqui, certo? Então a primeira coisa é a seguinte, uma coisa é a gente aprender terapia, Denver, Jasper, IT, ABA. Outra coisa é gestão de comportamentos inapropriados. São 2 coisas distintas e extremamente importante que a gente saiba gerenciar os comportamentos da criança. Cerca de 60% das crianças com autismo, em algum momento do desenvolvimento delas, vão ter um transtorno de comportamento. Se a gente não trabalha e esses comportamentos vão se agravando, tanto em topografia, ou seja, bater, chutar, se jogar no chão, topografia é a carinha do comportamento. E aí, às vezes, eles vão se agravando, a criança vai começando a fazer autolesiva, vai começando a se bater, vai começando a bater a cabeça na parede. Eu já vi crianças que tinham que usar capacete de hóquei para não se machucar o dia inteiro. Já vi um jovem que tinha que usar uns protetores nas mãos, porque se tirasse ele se mordia. Então já vi casos muito graves e até hoje eu não vi nenhuma comorbidade no autismo que tenha um impacto tão grande no desenvolvimento e na qualidade de vida dos indivíduos quanto os transtornos de comportamento. Sobretudo quando a gente entra nos comportamentos autolesivos ou mais agressivos. A qualidade de vida da família e do jovem, da criança, sofre muito, é muito afetada e muitas vezes fica impossível a gente avançar na aquisição de novas habilidades, de aprendizados novos, porque aquele indivíduo passa boa parte do tempo fazendo esses comportamentos para evitar o esforço, para evitar as coisas que ele tem dificuldade, e o ensino fica muito prejudicado. Muitos dos nossos terapeutas, inclusive, vão evitar de pedir coisas para que não tenham dificuldades de comportamento. E aí vira uma faca de 2 gumes. Quanto mais a gente evita, mais a gente fortalece aqueles comportamentos porque eles estão funcionando. Quanto mais a gente evita de ensinar coisas novas, menos repertório aquela criança tem para se comunicar e para se adaptar ao ambiente, e aí vira uma bola de neve. Então vamos dar uma olhadinha. Eu preparei uma apresentação aqui para a gente, parte de uma apresentação muito maior, mas eu já acho que vai servir para vocês terem aí uma base, ou darem uma reforçada, uma revisada na base que vocês já têm. Então, falando de gestão de comportamentos inapropriados, para crianças com autismo,
principalmente as menores. Para as crianças maiores, a gente tem que trabalhar muito mais com prevenção, tem que trabalhar muito mais com gestão de antecedentes, tem que trabalhar muito mais preventivo com a crise, porque uma vez que ela aparece, é muito mais difícil o manejo. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nessas estratégias. Bom, então, eu sou sócio fundador e diretor do Instituto Farol. Nós somos um centro de inovação em autismo, especificamente, e a gente conta com uma equipe multidisciplinar, a gente atende mais de 600 crianças no país, temos 3 pontos de atendimento, e estamos atendendo em todos os estados do Brasil, com pontos de serviço em Florianópolis, agora Recife e São Paulo também. Então, a gente sempre trabalha com ensino naturalístico, intensivo, precoce e sempre baseado em evidências. A gente não trabalha com nada que não seja baseado em evidência. Então, aqui, por exemplo, eu vou apresentar para vocês uma estratégia de intervenção baseada em evidência, evidentemente, que utiliza como base o suporte ao comportamento positivo. A gente acha muita coisa escrita em inglês, que é o Positive Behavior Support, suporte ao comportamento positivo. Então, vamos lá. É muito frequente o pessoal ter umas estratégias simplistas para a gestão de comportamento inapropriado. Por exemplo, se a criança chorar, não olha para ela, ignora. Aí a criança está chorando, se jogando no chão, pulando, escalando coisa, jogando no chão, tentando pegar coisa lá em cima, derrubando tudo, e você vai só ignorar e não olhar para ela e pronto, isso vai resolver o problema? Qual é o problema de uma estratégia dessa? Se a função do choro da criança ou da crise da criança não for atenção, se a função for obtenção de objeto, talvez ele está sendo reforçado. Se a função é evitamento, é evitar a demanda, evitar a terapia, ela provavelmente está sendo reforçada, porque ela não está tendo que fazer nada. Porque enquanto eu estou ignorando aqui, ela está ganhando tempo e não precisa fazer nada. Então, o comportamento está sendo reforçado. Então, não adianta estratégia simplista para gestão de comportamento inapropriado. Eu tenho realmente que entender o que eu estou fazendo. Porque senão eu vou reforçar esse comportamento, ele vai se prolongar, ele vai piorar, ele vai intensificar, e eu vou ficar reclamando que a criança só piora, quando na verdade eu faço parte do problema. Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor como funciona. Sempre a gestão dos comportamentos inapropriados se faz em 4 etapas. Sempre. Ah, Tiago, mas ele está mordendo. 4 etapas. Ah, ele está chutando. 4 etapas. Ah, ele está fazendo vômito induzido. 4 etapas. Acabou. São sempre essas mesmas 4 etapas. Não interessa o comportamento inapropriado, não interessa a topografia. Uma vez que a crise já se apresentou, essas 4 etapas. Então, vamos lá. A primeira delas é a análise funcional. Segunda é não reforçar o comportamento inapropriado. A terceira é identificar um comportamento apropriado alternativo. E o quarto, ensinar aquele comportamento que eu escolhi. Então, vamos lá. A primeira delas é a análise funcional, ou análise da função do comportamento inapropriado. E aí, gente, função não é a mesma coisa que motivo, não é a mesma coisa que antecedente. Não vamos confundir. Vamos lá. Antecedente é o que acontecia antes do comportamento. Por exemplo, quando eu fechei a porta, a criança se jogou no chão e começou a gritar. O fechar a porta é antecedente, não é função. Função é outra coisa. Certo? Quando o pai toma o carrinho da criança, ele bate no pai e tenta morder o pai. O antecedente é tomar o carrinho. O comportamento é tentar morder. Então, tomar o carrinho é um antecedente, não é função. Eu não estou falando aqui de antecedente. Estou falando de função. Não é a mesma coisa que motivo também. Às vezes você chega na casa da criança, está lá a criança em crise, você pergunta para o pai, qual que é a função do comportamento aqui agora, nesse momento? Ah, não, ele está chorando porque eu tomei o carrinho dele. Aí você olha a criança, ela está rolando no chão, não está nem tentando pegar o carrinho de volta. Peraí, a função então não é obtenção de objeto, ele não está nem tentando pegar o objeto de volta. Você está me falando o motivo pelo qual ele começou a chorar. Eu não quero saber o motivo, eu quero saber a função do comportamento. Nesse momento, no meio da crise, não interessa o motivo.
Ah, ele está chorando porque está doente, está chorando porque a mãe dele saiu para trabalhar. Ah, ele está chorando porque faz tempo que ele não vê a vovó. Isso aí, gente, é um motivo, não interessa. Durante o momento da crise, o que eu tenho que olhar é a função. O que é a função? A diferença é que a função é algo observável. Eu olho o comportamento da criança naquele momento e eu consigo identificar a função. Motivo é uma inferência mental, é uma coisa que aconteceu antes da crise. Função é o que está acontecendo agora, no meio da crise. Tem relação com o comportamento da criança. Função do comportamento, ela vai mudando. O motivo não é... Ele começou a chorar porque eu tirei o carrinho dele. Tá bom, o motivo é aquele, pronto. Agora, a função pode mudar. Ele pode começar chorando porque ele quer obter um objeto. Aí depois ele chora por atenção, depois ele chora por evitamento, vai mudando a função ao longo da crise. Aliás, se um terapeuta chega para mim e fala assim, ah, ele está chorando 40 minutos na sala. Primeiro que já me dá uma levantada assim, 40 minutos? Será que esse comportamento não está sendo reforçado no meio do caminho? Por isso que está durando tanto? Primeira pergunta. Segunda, se você pergunta para o terapeuta, qual que é a função do comportamento durante a crise? Se ele responder assim, ó, era por atenção. Peraí, mas não mudou nenhuma vez? Não, foi atenção 40 minutos. Tá gerenciando errado o comportamento. Não está sendo sensível o suficiente para perceber a mudança da função do comportamento. Tiago, você está me dizendo que uma criança não pode passar 40 minutos chorando com a mesma função? Não, não pode. Certeza absoluta que se a criança ficou em crise 40 minutos, a função do comportamento mudou várias vezes ao longo do comportamento. Impossível uma criança passar tanto tempo tendo uma crise, tendo comportamentos inapropriados e a função do comportamento não mudar. Então, se o terapeuta fala que a função é sempre a mesma, certeza que tem algum erro aí na análise da função do comportamento. Vamos dar uma olhadinha. Exemplo aqui, razão. Ele está chorando porque eu tomei o carrinho dele. Aí você olha, a criança está rolando no chão sem tentar pegar o carrinho de volta. Função. Ele está chorando por atenção. Porque ele está rolando no chão sem tentar pegar o carrinho de volta, após a mãe ter tirado o carrinho da criança. E se a mãe muda de lugar, a criança dá a volta e vem chorar na frente dela de novo. A função é a atenção. Ah, mas ele está chorando porque eu tirei o carrinho. Mas não interessa, eu quero saber a função. E nesse caso aqui, a função é a atenção. Certo? Vamos dar uma olhadinha. Existem 3 funções do comportamento. 3. Obtenção de objeto tangível, fuga ou evitamento e atenção. 3 funções. Pronto. É isso. Eu tenho que saber essas 3 de cor e salteado para gerenciar os comportamentos da criança. Vamos dar uma olhadinha no tempo para eu não me perder. Então, primeira função é obtenção de objeto tangível. Quando a criança está fazendo uma crise ou um comportamento inapropriado, não interessa qual, bater, chutar, se jogar no chão, choro intenso, tentativa de vômito, tentativa de bater a cabeça na parede, me morder, qualquer um desses, não interessa a topografia. Se ele estiver, enquanto faz esse comportamento, fisicamente tentando pegar um objeto, a função é a obtenção de objeto. A criança vai estar fisicamente tentando pegar o objeto. Como que eu identifico? Eu estou na dúvida, não sei se é obtenção de objeto. O que você faz? Pega o objeto que você acha que a criança está querendo pegar, coloca visível, mas fora do alcance dela. E sai de perto. Então, se eu estou aqui, eu coloco o objeto aqui no canto e vou para o outro lado da sala. Se for função obtenção de objeto tangível, a criança vai ignorar você e vai focar no objeto. Ela vai para o lado de onde está o objeto, ela vai tentar subir, ela vai tentar escalar, ela vai tentar esticar o braço, ela vai tentar pegar aquele objeto. Se ela fizer isso, a função é a obtenção de objeto tangível. Se quando você deixa o objeto lá, ela abandona o objeto e vem atrás de você para chorar na sua frente, para se jogar no chão na sua frente, a função não é obtenção de objeto tangível, a função é atenção. Certo? Vamos pensar na segunda função, fuga ou evitamento. Nessa função, gente, a criança quer evitar de ter que fazer algo que você pediu. Não quer sentar na mesa, não quer entrar no banheiro, não quer entrar no chuveiro. A maioria das vezes acontece logo após eu pedir alguma coisa para a criança. Agora,
como é que eu identifico se a função é fuga? Gente, alguém que está tentando evitar de fazer alguma coisa, ele se afasta, ele sai de perto. Porque às vezes você fala, qual que é a função? Evitamento. Você olha para a criança, ela está lá na frente, você anda para o lado, ela vem atrás. Uai, mas se ela está tentando evitar, por que ela está vindo atrás de mim? Então, gente, quando a função é fuga ou evitamento, a criança vai fisicamente tentar se afastar do objeto ou da situação. Ela vai, nem que seja se jogar para trás, ou andar para trás, ou tentar fugir, ou tentar sair de perto. Mas fisicamente ela vai fazer um esforço para sair de perto da situação ou do objeto. Ou de mim. Como é que eu testo se é fuga? Mantenha o que você pediu. Senta. E aí, se a criança começar a se jogar no chão, pega ela e testa sentar ela. Se ela intensificar ainda mais o comportamento de fuga, ainda mais o comportamento de distanciamento, fizer um esforço ainda maior para se distanciar, a função é fuga mesmo. Agora, tem uma outra forma de testar. Senta, a criança se jogou, sai de perto sem pedir mais nada. Se imediatamente ela parar de chorar, ou logo em seguida ela parar de fazer o comportamento inapropriado, a função era fuga mesmo. Agora, eu posso fazer isso toda hora? Não, porque toda vez que você sai de perto e deixa sem manter o que você pediu, você está reforçando esse comportamento. Agora, se eu estou muito na dúvida, sai de perto e vê se a criança para. Se você sair de perto e ela vier atrás, é atenção. Se você sair de perto e ela for tentar pegar um objeto, é obtenção de objeto. Agora, se você sair de perto e ela se acalmar, o comportamento era por fuga. Agora, eu posso ficar fazendo isso toda hora? Não. Eu faço isso para aprender e quando eu entender que aquilo realmente é fuga, da próxima vez eu vou ter convicção e vou corrigir baseado naquela função. Certo? Não posso ficar toda hora fazendo esse teste. Ah, será que é fuga? E ó, era fuga mesmo. Mas será que é fuga de novo? Olha, era fuga de novo. Nossa, de novo, vou testar. Era fuga. Pronto, reforçou o menino 7 vezes seguido, o menino já está cada vez fazendo mais intenso o comportamento, porque funciona. Então, vamos lá. Ficou clara a história da fuga? Fisicamente vai tentar se afastar. E, por último, a terceira função é a atenção. A criança aqui, gente, vai tentar ser vista. Ela quer que você olhe para ela, ela quer ser percebida, ela quer ser vista. E aí, o principal erro que a gente faz é achar que eu não estou dando atenção. Aí a criança está chorando, lá eu estou, que coisa feia! Papai do céu não gosta que você faça isso. Olha aqui, Joaquim, de novo, você jogou tudo no chão. Olha aqui. Atenção negativa, atenção brigando também é atenção. Então aqui, gente, quando a criança está nesse comportamento por atenção, se eu ficar falando com ela, mesmo que seja para brigar, eu estou reforçando. Basta vocês pensarem nos relacionamentos de vocês. Vocês já não relacionaram com aquela pessoa que reclamava só para ganhar atenção? Sabe aquela tia velha que reclama de doença e de dor o tempo inteiro? Para o pessoal falar, ai, nossa, o que está acontecendo? E dar mais atenção? Então, atenção negativa também é atenção. E acaba sendo reforçador daquele comportamento. Então, acaba aumentando a frequência daquele comportamento, porque deu certo. Próxima vez que eu quiser atenção, vou fazer de novo. Certo? Como é que eu identifico se a função é atenção? Quando a função é atenção, gente, a criança fica, na maioria das vezes, verificando se está sendo vista. Aí, às vezes, você olha a criança, ela está lá rolando no chão, ela dá uma paradinha, dá uma olhada para ver se você está olhando, rola aqui. Mas ela dá umas verificadas. Outra coisa, ela busca proximidade, ou ela busca estar no campo de visão da pessoa que ela está tentando conseguir a atenção. Ah, mas Thiago, você está falando para mim que uma criança com autismo severo está calculando isso, pensando, vou ficar pertinho, fazer ali, que ela vai perceber? Não. Estou dizendo que ela já testou 1000 coisas. E ela percebeu que quando ela ganha sua atenção, você vai lá e resolve o problema para ela. Então, por exemplo, ela não quer ter que entrar no banho. Aí, você vai lá, chega perto, ela foge. Função, evitamento. Aí depois você fala, então fica aí, não sei o quê. Você vai ver, eu vou falar com seu pai, e aí você sai de perto, e aí a criança vem chorando atrás de você. Opa, a função já mudou. A função agora é a atenção. Mas por que ele faz isso se eu já deixei ele evitar do banho? Porque muitas vezes o que acontecia? Ela continuava chorando, e aí, além dela não precisar tomar banho, eu fazia o quê? Pegava no colo, abraçava,
acalmava. Aí a criança aprendia o quê? Quando eu estou me sentindo desse jeito, se eu intensificar o choro e for atrás da pessoa e conseguir a atenção dela, ela vai lá e me regula e me acalma. Certo? Ah, Tiago, você está falando que a gente não tem que acalmar ou ajudar as crianças a se regularem? Não. Estou falando que a gente tem que fazer isso de forma apropriada. Porque se toda vez que ela chora, eu vou lá e faço um carinho, eu estou simplesmente mostrando para ela que aquele comportamento tem uma consequência agradável. E isso faz com que ela faça esse comportamento mais frequentemente. Ninguém vai deixar de buscar uma coisa agradável. Se aquilo é agradável para ela, se ela é reconfortada, se ela ganha carinho. Ah, então você está falando que eu não tenho que dar carinho para o meu filho? Não. Quando ele chamar de forma apropriada, quando ele esticar os braços, quando ele chegar perto de você, quando ele brincar com você, você dá atenção. Agora, ele está rolando no chão, batendo o pé, tentando bater a cabeça na parede, é esse momento que você escolheu para dar o carinho? Acho que tem, né, alguma coisa aí que a gente precisa rever. Ou quando seu marido ou sua esposa começa a gritar com você, é o momento que você vira e fala, eu te amo tanto, por que você está bravo comigo? Geralmente não é o que a gente faz, certo? Geralmente a hora que está calmo, geralmente a hora que a gente está tendo uma boa interação, geralmente quando está fazendo alguma coisa que é agradável para a gente, é que a gente vai ter esse tipo de interação afetuosa. Então, é a mesma coisa que vale para as crianças, certo? Então, como é que eu identifico também aqui, como é que eu testo para ver se é atenção mesmo? Sai de perto. Se a criança continuar, sei lá, rolando no chão, gritando, ela está aqui, se joga no chão, você sai de perto e ela para de chorar e não vem atrás de você, provavelmente era evitamento. Se quando você sai de perto, ela vai lá e fica tentando pegar algum objeto, provavelmente era obtenção de objeto. Agora, se for atenção, o que vai acontecer? A hora que eu sair de perto, a criança vai vir atrás de mim e vai tentar mostrar para mim que ela está chorando, mostrar para mim que ela está se jogando no chão. Eu já vi vezes da criança, da adulta, do terapeuta, do pai, trocar de lugar, a criança para de chorar, levanta, dá a volta, entra na frente e começa a chorar na frente de novo. Então, eu testo simplesmente saindo de perto. Ah, mas Tiago, e se a criança está batendo a cabeça na parede, eu deixo ela bater na cabeça na parede? Não. Você protege para não se machucar, mas não dá atenção. Na hora que ela parar de bater a cabeça na parede, aí você vai fazer o resto das 4 etapas, vai fazer as 3 próximas etapas. Vamos dar uma olhadinha. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu avançar para as próximas etapas, eu vou colocar uns vídeos aleatórios que eu achei aqui na internet para a gente tentar identificar a função do comportamento. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui. O filme está em inglês, o vídeo está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui para a gente, só para tentar garantir que a gente acompanhe. Eu coloquei um vídeo em inglês porque é o que a gente mais consegue na internet, geralmente em português não tem tantas alternativas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho legendas. Não tem. Vamos assim mesmo. Eu quero mais. Aí, vamos jogar no lixo. Ele falou, eu não tenho mais pêssegos. Esses estão sujos, eu não tenho mais. Você quer uma banana? Não. E aqui, tá certo ela conversar com ele, o comportamento dele tá apropriado, ele tá tentando argumentar, tentando conseguir mais, mas tá tudo de forma apropriada. Vamos dar atenção, vamos conversar, vamos discutir, vamos tentar fazer a criança entender, tá certo. Ah, o comportamento dele é apropriado, ele não está fazendo nenhum comportamento inadequado, nenhum comportamento agressivo. Então, Tiago, você está falando que eu não posso dar atenção para a criança? Não, pode. Aqui, pode. Ele está com um comportamento apropriado, pode dar atenção, deve dar atenção. Aqui. Vamos lá. No momento da crise, ó. Esse choro inicial, qual foi a função? Obtenção de objeto. Vocês perceberam como ele fisicamente tentou pegar o objeto? Naquele momento, aquele grito foi por obtenção de objeto. Agora vamos ver aqui. Vamos pensar.
Ele está tentando fisicamente sair de perto, fugir da mulher? Não. Então não é evitamento. Ele está fisicamente tentando ir lá pegar o pêssego de volta? Não. Então a função aqui não é obtenção de objeto, não. Ah, mas ele está chorando porque a mulher tirou. Não estou perguntando o antecedente, estou perguntando a função. A função aqui é atenção. Ele não está tentando pegar nada, não está tentando fugir. Ele está simplesmente tentando ser visto. Vamos ver. Eu ainda não vi esse vídeo inteiro, mas provavelmente ele vai parar aqui e vai fazer umas verificações para ver se alguém está olhando o choro dele. Vamos ver. You eat your peaches. It's okay, Brittany. Joshua, would you like to get up and have a banana? Aqui, olha só que interessante. Ele não estava recebendo atenção, ou seja, o comportamento não estava sendo reforçado. No momento que ela fala, Joshua, você gostaria de levantar e ganhar uma banana? Ele estava num comportamento de crise por atenção. Assim que ela deu atenção, o que aconteceu com o comportamento dele? Intensificou mais ainda. Isso demonstra que realmente a função era atenção. E que o comportamento foi reforçado, que ele conseguiu justamente o que ele queria. Miss Leslie, since you're here, Joshua, Oh, they don't go inside. Sarah, I'll take them to the shed. A função aqui continua sendo atenção. Joshua, you want to get up and have a banana, or do you want to go back to the classroom? Okay, we're going back to the classroom. Aqui agora a função mudou para evitamento. Ele está tentando sair do braço dela, ele está tentando escapar do braço dela. A função mudou para fuga ou evitamento. Quiet, come here. I'm sorry that you just fell on the floor. Ele fisicamente tentando sair do braço, né, da professora. I'm sorry that you didn't get a nap. Aí aqui agora, ele está tentando obter algum objeto que ele não tem acesso? Não, ele tem acesso à vontade dos objetos aqui. Está tentando fugir fisicamente? Também não mais. Qual que é a função aqui agora? Mudou para atenção. A função aqui ainda é atenção. Joshua, that really hurt. E aí ele consegue a atenção que ele estava buscando. Ó, não está tentando obter um objeto novo que ele não tem acesso, não está tentando fugir, continua sendo atenção. Ó, dá uma verificadinha olhando para o lado para ver se ela está por ali. Aqui agora que ele se acalmou, agora eu poderia dar atenção. Não enquanto ele está jogando objetos, não enquanto ele está batendo. Agora que ele acalmou, é que eu ensinaria um comportamento apropriado alternativo, certo? Então eu espero aquele comportamento passar inadequado e aí sim eu vou ensinar o comportamento apropriado que eu quero ensinar. Então aqui ela acabou reforçando que ela estava tentando ensinar um comportamento apropriado no meio da crise. E aí também a gente acaba reforçando. Então vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha aqui, tentar aproveitar o nosso tempo para finalizar as 4 etapas. Então, a segunda etapa, gente, é não reforçar o comportamento inapropriado. Como que eu não reforço esse comportamento? Você garante que a criança não consiga o que ela está buscando, que ela não cumpra aquela função de atenção, de obtenção de objeto ou de fuga, enquanto não estiver fazendo um comportamento socialmente aceitável. Então, se ele está brigando, se ele está chutando, se ele está gritando, não é a hora de eu explicar, de eu conversar, de eu dar atenção para um comportamento cuja função é a atenção. Naquele momento, eu tenho que dar atenção nenhuma. Tiago, mas a criança estava lá rolando no meio do negócio. O que eu faço? Ali, por exemplo, ela não estava se machucando, ela não estava machucando ninguém. Continua fazendo o que você estava fazendo. Se ele se acalmar e vier, por exemplo, pedir no colo, se ele se acalmar e vier, por exemplo, pedir de novo uma fruta, aí que ele veio pedir calmamente é que eu vou ensinar o comportamento apropriado. Como que eu sei se um comportamento é aceitável socialmente, se ele é apropriado ou não? Simples. Primeiro,
Tá na Lei Maria da Penha, gente. Não é aceitável. Se o seu marido fizer com você e você não aceitar, não é um comportamento socialmente adequado. Se fosse uma criança típica, eu aceitaria? Se a minha resposta é não, eu também não tenho que aceitar da criança com autismo. Aquele comportamento agressivo, aquele comportamento socialmente inadequado. Ah, mas é que ele tem autismo. Pois é, mais um motivo para você não aceitar o comportamento agressivo. Por quê? Uma criança com autismo, com muito mais repetição, muito mais persistência de comportamento, muito menos repertório de comunicação, se ele realmente desenvolve um repertório amplo e é muito reforçado nos comportamentos inapropriados, o prognóstico dele é horrível. Uma criança típica, ela acaba crescendo e melhorando esse comportamento. Criança com autismo, muitas vezes, acaba agravando com o tempo. Tá? Então, se fosse uma criança típica, não é aceitável. Se fosse seu marido, não é aceitável. Se é uma coisa agressiva, não é aceitável. Agora, como é que eu faço para não reforçar? Enquanto a criança estiver fazendo comportamento inadequado, eu não deixo ele conseguir o que ele quer. Espero aquele comportamento agressivo ou inapropriado passar por 2 a 3 segundos, e aí depois que ele acalmou por 2 a 3 segundos é que eu vou ensinar o comportamento que eu quero ensinar. Então, como que eu não reforço um comportamento cuja função é a obtenção do objeto? Eu não dou acesso ao objeto. Ele não vai conseguir pegar o que ele quer enquanto ele estiver no comportamento inadequado. Para fuga, eu não posso deixar ele evitar a situação de forma inapropriada. Ah, Thiago, mas a criança está rolando no chão. Eu pedi para ela apertar um botão. Aumenta o suporte, ajuda ela a apertar o botão. Ah, mas é que quando eu aumento o suporte, ela rola mais ainda. Chega perto com o material, pega a mãozinha, ajuda ela a apertar o botão. Porque se ela entender que quando ela rola mais forte, quando ela bate o pé mais forte, quando ela grita mais, quando ela te bate mais, funciona melhor, da próxima vez ela já vai iniciar até com aquele comportamento, porque está dando certo. Então, eu não permito que ela evite aquilo que eu pedi de forma inadequada, agressiva e inapropriada. Para atenção, aqui para atenção, como é que eu faço? Para atenção, de novo, eu não vou dar atenção para a criança enquanto ela estiver fazendo o comportamento inapropriado. Enquanto ela estiver fazendo aquele comportamento agressivo ou inadequado, eu não vou dar atenção. Eu não dirijo o olhar para a criança. Opa, peraí. Aí. Eu não vou dirigir o olhar diretamente para a criança. Eu não vou falar diretamente com a criança. Se eu for falar alguma coisa, é só uma frase repetitiva e curta. Bater, não. Bater, não. Ah, mas eu deixo ela me batendo? Não. Se ela te bater, segura o bracinho, põe para baixo, bater, não, e solta. Se ela bater de novo, segura um pouco mais tempo. Bater, não, e solta. Se ela bater de novo, segura mais tempo. Bater, não, e solta. Vai chegar uma hora que ela vai mudar de topografia, porque ela percebe que bater não está gerando atenção, aí ela vai mudar de topografia. Muitas vezes ela muda para outro comportamento menos grave, ou ela muda para um comportamento apropriado. Ou ela acalma porque não conseguiu o que queria, e aí a gente ensina uma forma apropriada de pedir atenção. Tá? Então, sempre se eu for falar alguma coisa, não é tipo assim, ó, eu já falei, quando você tá aí brigando, eu não vou dar atenção, já tá dando. Se eu for falar alguma coisa, tem que ser assim, ó, chorando não. Ou então, chorando eu não entendo. Daqui a pouco, chorando eu não entendo. Chorando eu não entendo. A mesma frase, sem mudar a entonação de voz, sem ficar brigando com a criança, sem ficar olhando. Porque isso reforça a atenção, ele está conseguindo a atenção. E, então aqui, essas são as 3 funções, e como que eu não reforço essas 3 funções? Depois a gente tem a terceira etapa, que é escolher um comportamento apropriado alternativo. O que é isso? É um comportamento apropriado, comunicativo, que cumpre a mesma função do comportamento inapropriado. Então, se a criança está fazendo comportamento para obtenção de objeto, eu tenho que escolher um comportamento que seja apropriado e que permita ela obter o objeto quando ela quiser. Então, vamos lá. Para obtenção de objeto, que comportamento que eu posso escolher? Apontar, pegar o objeto sem gritar, sem bater, pedir verbalmente, olhar para o objeto e olhar para você, trazer o objeto até você, puxar você pela mão até o objeto. Ah, Thiago, você está querendo dizer que se a criança pedir de forma apropriada, eu tenho que dar? Depende. Se eu não posso dar aquele objeto agora, a resposta é não e pronto.
Ah, mas você não tem que escolher um comportamento apropriado alternativo? Gente, se a criança pedir uma faca para você, você vai falar, ah, ele pediu tão bonitinho, toma a faca. Não, se não pode, não pode. Qual é o comportamento apropriado alternativo que a criança tem que aprender nesse caso? Qual que eu vou selecionar? Não pode ganhar a faca, escolhe outra coisa, escolhe outro objeto, escolhe outro brinquedo, vai fazer outra coisa da vida. Se você não pode, não pode. Não é o que a gente faz? Todo mundo aqui queria ter, sei lá, alguma coisa na vida que não tem condição de ter. Quase todo mundo. Se não tem, é um monge tibetano. Vamos lá, né, gente? Então, sei lá, agora, eu vou lá e olho, nossa, que carro legal. Eu vou lá, quebro o vidro e tento fazer uma ligação direta e sair andando no carro? Se eu não posso, gente. Eu queria ser o primeiro na fila do banco toda vez que eu chego. Mas eu já chego passando, tirando todo mundo e entrando na fila do banco e ameaçando quem entra na minha frente? Não, eu espero. Tem horas que o comportamento apropriado alternativo é aceitar que eu não posso obter aquilo agora. Pronto e acabou. Tá? Então, esse pode ser um comportamento apropriado alternativo. A criança acabou de brincar de carrinho. Quer brincar de carrinho de novo e de novo e de novo. Não, agora já brincar de outra coisa. Mas e se ele chorar? Não reforça. Qual a função? Não reforça. E qual que é o comportamento apropriado alternativo? Escolhe outro brinquedo. Certo? Nem sempre o comportamento apropriado alternativo é comunicar de forma apropriada. Às vezes é aceitar que não pode obter. Vamos para a segunda função. Fuga ou evitamento. Qual o comportamento que eu posso escolher quando a função do comportamento agressivo ou inapropriado é fuga ou evitamento? A criança pode fazer não com a cabeça, fazer não com o dedinho, empurrar devagar para negar, sair de perto sem chorar, sem brigar. Eu não quero, eu levanto e saio de perto. Sem precisar gritar ou brigar. Dizer não, dizer sai, fazer não com o dedo. Ou propor uma outra coisa. Senta. E aí a criança não quer sentar, ela pega e aponta para o chão. Ou ela vem para o chão, ou ela te puxa para o chão. Eu não quero sentar na cadeira, eu quero sentar em outro lugar. Propor um comportamento outro é uma forma adequada de dizer que não quer fazer aquilo, que quer fazer outra coisa. Ah, Tiago, quer dizer que eu tenho que aceitar toda vez que a criança fala não? Não. Às vezes, o comportamento apropriado alternativo é simplesmente aceitar o que eu pedi e pronto. Não tem essa de negar. João, vai tomar banho. Não. Ah, então tá bom. Ele falou tão bonitinho, falou de forma adequada, eu não vou dar banho nele hoje. Lá pelo 5º dia, né, assim, o trem vai ficar feio. Então, eu preciso manter. João, vai tomar banho. Não. Vamos tomar banho sim. Você vai sozinho ou eu vou te levar? Não! Pega, leva para o banho. O comportamento apropriado alternativo é aceitar que tem que tomar banho. Eu posso até dar um banho na temperatura que ele gosta mais, dar um banho daqueles de gato só para dar um migué. Eu posso reduzir a minha demanda ou fazer uma coisa que seja um pouco mais adaptada para as necessidades da criança. Mas se eu falei que tem que tomar banho e não tem como evitar, gente, tem que tomar banho. Esse é o comportamento apropriado alternativo. Então, às vezes eu aceito não, às vezes eu simplesmente não vou ter essa opção. Ah, tô na fila do banco. Criança, não quero mais, quero ir embora. Aí ela vai e começa a chorar para ir embora. Aí você fala, então tá bom. Pede direitinho. Quero ir embora. Aí você tava 1h30 lá na fila do banco, você fala, então tá bom, ele pediu tão bonitinho, vou embora. Não, gente. Sou o próximo da fila aqui, vai esperar, não tem jeito. Tá? Então, tem horas que o comportamento apropriado alternativo é aceitar que não pode evitar aquilo que eu pedi. E se o comportamento for atenção? A criança pode me chamar pelo nome, pode entrar na minha frente. Ela não precisa gritar, se jogar no chão. Ela entrou na minha frente, eu já dou atenção para ela. É apropriado. Pode me puxar a camisa, puxar pela mão, tocar na gente, bater levemente na gente, trazer um brinquedo, subir no meu colo, fazer um gesto. Tudo isso é uma forma de conseguir atenção de forma apropriada. E agora, se a criança não pode ter atenção naquele momento? Eu estou dirigindo. Aí a criança fala, olha para mim! Aí eu não vou reforçar porque ela está gritando. E se de repente ela vir e falar assim, mamãe, papai, olha aqui para mim. Filho, eu não posso, eu estou dirigindo. Ah, mas ele pediu tão bonitinho. Mas naquele momento eu estou ocupado, eu não posso ficar desatento e dirigir olhando, ah, que bonitinho. Não dá. Então, se eu não posso dar atenção naquele momento, qual que é o comportamento apropriado alternativo? Aceitar que não pode ter atenção e fazer outra coisa da vida. Então, tem horas que o comportamento apropriado na situação é aceitar que não pode ter atenção.
E aqui, vamos lá. Quarta etapa é ensinar o comportamento escolhido. Ensinar o comportamento escolhido. Se eu escolhi que eu vou ensinar ele a apontar para pedir objeto, eu ensino ele a apontar. Uso as cadeias de suporte. E aí, se você não sabe cadeia de suporte, você precisa aprender, porque a gente tem que aprender estratégias para ensinar. A apontar, a pedir, a negar, a falar. E aí, eu ensino aquele comportamento que eu selecionei. Certo? Então, eu ainda tenho aqui 5 minutinhos, 7 minutinhos. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha com vocês no vídeo que a gente viu anteriormente, e aí nós vamos pensar nas 4 etapas e o que poderia ter sido feito, ao invés do que foi feito na situação que a gente estava ali. Vamos lá. Vamos começar de novo. Então, aqui. A criança está falando tranquilamente, está obtendo atenção de forma adequada. O que eu faço? Dou atenção. E está tudo certo. Dá atenção. I don't have any more peaches. Sit down. Look at me. These are dirty. I don't have any more peaches. Would you like some banana? Zachary, Brianna, and Wyatt. Ela propõe, você quer uma banana? Não tem mais pêssego. That's all there is. I'm sorry, Joshua. I didn't throw them on the floor. They're dirty. No, Josh, they're dirty. É aqui. Ele tentou obter o objeto. Para não reforçar, o que eu faço? Não deixo ele obter. Então, eu tiro o objeto. Certo? Não deixo ele obter. Agora, se ele se acalmasse e apontasse, eu podia dar pêssego sujo para ele? Não. Qual que é o comportamento apropriado alternativo que eu tenho que fazer aqui? Trazer 2 opções. Tem maçã e tem banana. Qual você quer? Se ele tiver calmo, aí eu vou ensinar para ele, ó, aponta qual você quer, maçã ou banana? Aí eu ensino ele a apontar qual ele quer e dou uma alternativa. Aí se ele não quiser maçã e banana, então, meu amigo, vai ter que aceitar que você não pode ter nada, né? Não vai ter pêssego. Se você não quer nada além de pêssego, então, infelizmente, não tem o que fazer. É isso. Esse é o comportamento apropriado alternativo. E aí eu ensino ele a aceitar. Agora vamos continuar. Aqui a função mudou para atenção. Ele ainda está chorando, eu não posso dar atenção enquanto ele está chorando. Now you eat your peaches. Aqui. It's okay, Ele ainda está chorando, eu não posso dar atenção ainda, ele está chorando. Brittany. Joshua, would you like to get up and have... Aí o que eu tinha que ter feito? Esperar ele parar de chorar um pouco. A hora que ele parou de chorar, eu posso olhar, entrar de frente com ele parado de chorar e fazer. Você quer sentar? Você quer vir no meu colo? Mas, Tiago, se você pegar no colo, você não reforça? Uai, ele está calmo, ele não está chorando e ele vai esticar os braços para pedir colo. O que eu vou estar reforçando? Eu vou estar reforçando o pedido adequado. Agora, e se na hora que eu chegar na frente dele e falar, a hora que ele está calmo, parou de chorar, eu viro e falo, você quer colo? Se eu falar isso e ele começar a chorar, ao invés de esticar os braços, o que eu faço? Ignora de novo. Porque ele está chorando para obter atenção de forma inadequada. Espera ele acalmar de novo. Acalmou de novo, vai lá e propõe outra forma de chamar a atenção de forma adequada. Por exemplo, ó, me chama e fala, Tiago. E aí, se ele falar Tiago, sem chorar e sem gritar, eu vou lá e pego no colo, dou toda a atenção. Começou a chorar de novo? Solta, para de dar atenção. Para ele entender, se você tenta chorar ou brigar para conseguir atenção, eu não vou reforçar. Se você pedir de forma apropriada, eu vou reforçar imediatamente. Have a banana? Então, aqui ela está reforçando o comportamento inapropriado. Miss Leslie, since you're here, Josh and I will go in the other room. Huh? Oh, they don't Okay, you coincide. take mine. Sarah, I'll take I'll it. take them to the shed then. Okay. 'Cause mine- Joshua, you want to get up and have a banana, or do you want to go back to the classroom? Okay, we're going back to the classroom. Aqui, ele já estava calmo quando ela falou com ele. Ela poderia ir lá e propor uma forma dele conseguir a atenção de forma apropriada, porque ele ainda estava tentando conseguir a atenção. Ó, senta, fala comigo. O que aconteceu? E aí, se ele conversar ou explicar ou pedir de forma apropriada, a gente vai lá e atende na medida do possível. Agora, se ele simplesmente começa a chorar de novo, a gente recua, não dá atenção e começa a regular ele de novo. Agora, vamos lá. Aqui ela pegou ele. Ele começou a se debater para sair do colo.
Se ela deixa ele sair, ela está reforçando o comportamento, porque ele vai ter conseguido evitar o colo através de um comportamento agressivo. Sorry that you didn't get a nap. Aqui, o que acontece? Ele ainda estava se debatendo quando ela colocou ele no chão. O que eu faço nessa hora? Eu seguro ele aqui um pouco distante para ele não me bater e fico segurando um tempo. Até ele parar de se debater. A hora que ele parar de se debater, eu ensino para ele, ó, quer descer? Aí ele vai falar, descer. Ou ele vai apontar para baixo, ou ele vai jogar o corpinho para o lado sem se debater. Aí nessa hora eu deixo ele descer. Porque aqui ela acabou de reforçar o comportamento inadequado dele de bater e de se debater para escapar do colo. Então aqui eu tenho que evitar, enquanto esse comportamento está acontecendo, eu não reforço. Eu espero ele se acalmar, proponho uma forma adequada dele pedir para descer, e aí sim eu ajudo ele a descer. Para ele entender, se você se debate, grita e bate, você não desce. Desceu. Aqui, jogou o objeto nela. Aqui a função é a atenção, ele não está tentando fugir, não está tentando obter objetos novos que ele não tem alcance. E, por exemplo, ó, o que eu faço? Vou e continuo fazendo alguma outra coisa sem dar atenção para ele, para não reforçar. A hora que ele acalmar, aí eu proponho uma forma de ganhar atenção. Você quer brincar comigo? Você quer voltar para a sala? Você quer me dar a mão? Você quer um colo? Você quer um abraço? Mas a hora que ele já estiver calmo. E aí eu incito um comportamento de comunicação. Por exemplo, você quer um abraço? Se ele fizer assim de volta sem chorar, eu dou um abraço e acalmo ele. Se ele começar a chorar de novo, eu ignoro. Ou então, quer voltar para a sala? Vamos comigo? Se ele esticar o braço e vir comigo sem chorar, a gente volta. Se ele começar a chorar de novo, a gente para, espera acalmar e escolhe de novo um comportamento apropriado alternativo. Aqui no caso, por enquanto ela não está reforçando. Ela continua fazendo as coisas dela. Aqui ela ainda não reforçou. Agora aqui ela está reforçando o comportamento inapropriado. Ele acabou de jogar um objeto nela. E o que acontece quando a gente reforça um comportamento? A criança descobre que ele funciona e quando ela quiser a mesma função, ela vai usar de novo. Ó. Ele descobriu que jogar objeto ganha atenção, vamos continuar jogando. Então, o que eu faço aqui? Controla todos os objetos, não permite que ele continue jogando, mas sem dar atenção para ele. Igual ela está fazendo aqui agora, nesse momento. Ó, calmou, parou de jogar objeto. Agora eu ensino para ele uma forma de pedir atenção de forma apropriada. Ó, aqui ela podia ensinar uma forma apropriada de pedir atenção. Sem ser comer titica, por exemplo. Ó como ele está verificando para ver se ela está dando atenção, ó. Ó. E aí, a hora que ele está calmo, ele não ganha atenção. O que ele está aprendendo? Aprendendo que ficar calmo não gera atenção, que não tem outra forma de pedir atenção. Agora, ó, a hora que ele começa a jogar, ele ganha atenção de novo, obviamente. Pronto, ela acabou não dando atenção, então ela não reforçou. O que faltou aqui? Ensinar um comportamento apropriado alternativo, ela não ensinou. E aí, se eu não aprendo uma outra forma de conseguir atenção, a próxima vez que eu quiser atenção, eu vou usar o que eu sei, e o que ele sabe é jogar objeto, certo? Então, gente, 4 etapas, gestão de comportamento inapropriado, não é só ignorar a criança, isso não resolve, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês, estou recebendo mensagem falando que meu tempo está esgotado. Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado por terem aberto esse espaço para eu apresentar mais uma vez. Pronto? Obrigada, Tiago. Nós que agradecemos. A sensação que a gente tem é que a gente ficaria o dia inteiro aqui te escutando, né? Muito bom. A gente já teve a oportunidade de fazer cursos com vocês. É sempre fantástico. E mesmo a gente sendo psicóloga e já sabendo como é que isso funciona, mas é uma delícia te ouvir.
ver os exemplos, ver os vídeos, tudo vai ficando cada vez mais claro, né? Muitíssimo obrigada. E se Deus quiser, nos vemos em outros momentos, né? Nessa trilha desse apaixonamento que é cuidar de crianças com autismo. Estamos aqui em Fortaleza. Quando quiser vir fazer umas visitas, estamos de braços abertos. Muito obrigada, doutor Tiago. Estou sempre por aí em Fortaleza, na verdade, viu? Mas geralmente é turismo. Não, pois então avisa que a gente vai trocar umas figurinhas. Maravilha, com prazer. Então, meninas, boa continuação, bom simpósio para vocês aí. A gente se vê nas próximas. Obrigada, um abraço. Até mais.